Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar que hoje vai falar sobre protagonismo do aluno. Bom, esse é um tema bastante polêmico que divide algumas opiniões, mas quando a gente fala de protagonismo do aluno, a gente está falando de algo que é absolutamente importante em como a gente interpreta a educação nos dias de hoje. Primeiro, para vocês entenderem um pouco do que a gente vai falar ao longo desses próximos minutos, eu queria falar um pouco sobre a diferença e a interligação entre ensino e aprendizagem. Primeiro, é importante a gente ter em mente até um célebre ensinamento do Paulo Freire que diz que não existe ensino se não houver aprendizagem. Então, sempre que a gente falar desse processo de ensino-aprendizagem, a gente está falando que existe ali um ator absolutamente importante nesse processo, que é o aluno. Afinal, se a gente tem um processo de ensino-aprendizagem, ele deve estar centrado naquilo que o aluno efetivamente está absorvendo. E se a gente está falando que o aluno é a grande centralidade desse processo de educação, a gente precisa falar um pouco sobre o protagonismo desse aluno dentro do processo. Tem muita gente que acha que quando a gente está falando de protagonismo do aluno, a gente está falando que a gente está colocando o aluno no centro do universo, é quase como uma autorização para que ele faça o que quiser dentro de sala de aula, mas é preciso que a gente desmistifique um pouco essa ideia do ser o que quiser dentro de sala de aula, fazer o que quiser dentro de sala de aula. Quando a gente fala de protagonismo do aluno, a gente está falando que existe um processo de aprendizagem que não pode, de maneira alguma, deixar que as experiências do aluno ou as suas aspirações sejam deixadas de lado. Afinal, sempre que a gente aprende alguma coisa, a gente aprende porque aquilo de alguma maneira faz sentido nas nossas vidas. Porque de alguma maneira aquilo nos emociona ou traz um reforço positivo. E é por isso que se a educação não fizer sentido para o aluno, ela não vai produzir o seu efeito final, que é gerar essa aprendizagem, que esse conteúdo, que essa habilidade, que essa competência seja efetivamente absorvida pelo aluno. E é disso que a gente queria falar um pouco. O papel do professor nesse protagonismo que a gente tanto fala nesse protagonismo estudantil e quando a gente fala dos processos de ensino e fala dos processos de aprendizagem. Parece fácil falar, né? Parece fácil dizer, ok, vamos dar protagonismo para o aluno, vamos fazer com que a aprendizagem seja centrada nele. E como é que a gente faz isso? Bom, não existe uma fórmula. Na verdade, a gente tem vários estudos que mostram como a gente pode despertar no aluno, por exemplo, a sua curiosidade. Porque mais do que ensinar o aluno alguma coisa, é fazer com que ele aprenda a aprender. E uma das maneiras mais efetivas de fazer com que o aluno aprenda a aprender é gerando nele curiosidade. E a gente tem algumas experiências que já deram muito certo e que a gente pode contar um pouquinho para vocês. Por exemplo, gerar a curiosidade do aluno é algo que faz muito sentido. Por isso, mais do que estimulá-los a fazer perguntas que vão levar a um conteúdo, aliás, a uma resposta definitiva, a uma resposta clara, como, por exemplo, quem descobriu o Brasil? E aí responder, Pedro Álvares Cabral. Esse é um método mais antigo de como a gente ainda faz essa decoreba de sala de aula. Gerar curiosidade no aluno é fazer perguntas atrás de perguntas. Por exemplo, em vez de quem descobriu o Brasil, por que o Brasil foi descoberto? Por que a gente tem hoje essa ideia de descoberta? De onde ela vem? Estimular o aluno a fazer perguntas em cima de perguntas, é uma maneira de instigar a curiosidade. E principalmente, a gente não pode deixar que as experiências dos alunos sejam de alguma forma deixadas de lado. Cada pessoa, seja ela criança, seja adulta, ela aprende de uma maneira diferente, numa velocidade diferente. E é por isso que fazer com que o aluno aprenda a aprender é mais importante do que fazer com que ele aprenda efetivamente um conteúdo específico. Bom, como eu falei, dei o exemplo, por exemplo, do Pedro Álvares Cabral, onde a gente deve estimular muito mais os porquês do que os quens ou do que o quê, faz com que a gente gere uma reflexão e faça com que o aluno tenha um pensamento muito mais complexo. Esse pensamento complexo vai levar à criticidade sobre aquele assunto. Então, nesse exemplo mesmo da descoberta do Brasil, a gente, quando estimula o aluno a fazer perguntas, ele vai criticar, por exemplo, o que levou à descoberta, que tipo de relação o Brasil, por exemplo, tinha com esse tal de Pedro Álvares Cabral.
E aí a gente vai levar e instigar o aluno ao seu pensamento crítico. Além disso, uma outra forma de gerar, de instigar todo esse processo de protagonismo do aluno é fazer com que a gente desperte no aluno a sua criatividade. E muitas vezes a escola é acusada de matar a criatividade dos alunos, porque efetivamente alguns processos podem levar o aluno a pensar que só existe uma resposta certa. A gente tem um modelo educativo que ainda privilegia muito os acertos e penaliza muito os erros. A gente sabe que na vida nem tudo tem uma resposta certa, exata, e que várias dessas respostas certas e exatas podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, a gente sempre ouve dizer que um dia que o ovo faz bem, no outro dia a gente ouve falar que o ovo faz mal porque pesquisas apontam de uma maneira, depois pesquisas apontam de outra. E o método científico, ou seja, esse método que a gente usa efetivamente para as grandes descobertas, ele precisa do erro. E a criatividade, ela não pode de nenhuma maneira ser penalizada porque um aluno não deu uma resposta certa. Vocês querem um exemplo? Um dos alunos, uma vez, em uma aula, onde eu explicava sobre como você não podia jogar lixo nas encostas, porque aquilo poderia levar a uma infiltração no solo, e aquele solo teria ali uma água contaminada infiltrando ali no que onde passariam as águas por baixo da terra. E um dos alunos falou assim: tio, olha só, eu sei o nome dessa água que passa embaixo da terra. Ela se chama lençol frenético. E aí, nessa hora, muita gente riu e seria normal que algum professor, por exemplo, pudesse dizer: que isso, menino, imagina lençol frenético, você tá de brincadeira com a minha cara. Mas, na verdade, esse menino fez uma associação muito próxima daquilo que era a resposta efetiva, que era o lençol freático. Pois é, então, na hora que ele respondeu isso, eu fiz a pequena correção de como ele chegou muito perto da resposta certa. Por isso, privilegiar o acerto é muito perigoso para a criatividade dos alunos. E se a gente está falando de protagonismo, a gente tem que permitir que o aluno erre. A gente tem que permitir que o aluno consiga perceber por ele mesmo onde estão os erros que ele efetivamente cometeu. E ele conseguir chegar, pelos seus próprios meios, a uma resposta mais adequada. Bom, a gente falou então um pouco de como estimular a criatividade, a gente também falou um pouco do pensamento crítico, e a gente precisa pensar muito em algo que é essencial para o aluno nesse processo de protagonismo: a sua autonomia. Ensinar alguma coisa para alguém hoje, algum conteúdo, por exemplo, ele não é mais suficiente para o processo educativo, porque o conteúdo está disponível na ponta dos seus dedos. Então, se você quiser, por exemplo, saber quem descobriu o Brasil, você simplesmente vai pegar o seu celular e digitar no campo de busca quem descobriu o Brasil e a resposta vai estar lá. Se a resposta está tão ao alcance das mãos, se o conteúdo está tão disponível, o que a gente precisa é dar autonomia para que esse aluno saiba buscar onde está a resposta certa. Identificar, por exemplo, se uma notícia é verdadeira ou se uma notícia é falsa. Identificar, por exemplo, se por alguma razão aqueles primeiros resultados de busca não eram os resultados de busca mais adequados para aquela pesquisa. Isso sim vai fazer a diferença na vida dele. Ou seja, ensinar o aluno a ter autonomia para fazer, por suas próprias mãos, as buscas e as verificações que são importantes no dia de hoje. Se a gente fala tanto de fake news, se a gente fala tanto de boatos que surgem pela internet, é muito valioso ensinar para esses alunos onde buscar a informação de uma forma mais adequada, mais crítica, dar autonomia, mostrar onde as ferramentas estão, mostrar o método científico que vai levar efetivamente a essa verificação. Portanto, dar autonomia para o aluno é empoderá-lo, é emancipá-lo, é fazer com que esse estudante possa, pelos seus próprios meios, chegar ao desenvolvimento pleno do seu processo educativo. Isso não faz com que o papel da escola suma. Pelo contrário, o papel da escola se transforma, assim como o papel do professor. A gente fala muito do professor como um grande mediador desse mundo de conhecimento que a gente vive. A gente fala hoje
de como a informação está disponível, de como ela circula. A gente fala de inteligência artificial, a gente fala hoje de machine learning, né, que é como as máquinas aprendem efetivamente, e a gente precisa que o professor seja um grande mediador desse conhecimento e dessa informação que está disponível. Promover a crítica, o debate, desenvolver habilidades socioemocionais, tudo isso é fundamental para que a gente desenvolva, de novo, um processo de ensino e aprendizagem que efetivamente faça sentido para o aluno. Tudo isso para mostrar para vocês e contar um pouco e provocar dentro desse webinar essa discussão. Protagonismo do aluno. O que é isso? Bom, como eu disse, a gente tem algumas propostas do que é isso, mas a discussão precisa ficar aberta. E é isso que a gente quer provocar, e quer provocar dentro de sala de aula. Provocar dentro de sala de aula qual é o papel do professor, qual é o papel do estudante dentro desse processo. E aí, já que a gente falou um pouco de autonomia, é importante falar de um outro conceito que a gente valoriza muito na Estante Mágica, que é o conceito da autoria. Se a educação precisa fazer sentido de alguma forma, ela precisa ter experiências do aluno dentro daquele contexto de aprendizagem. Por exemplo, é comum que alguns professores de matemática, para tentar fazer com que o aluno tome gosto pela matemática, leve o aluno a um supermercado, leve o aluno a uma loja, leve o aluno para fazer uma pesquisa de campo e que ele possa experimentar todo esse processo real de aplicação de um conceito matemático. Eu já vi algumas turmas, por exemplo, visitarem supermercados ou hortifrutis e fazer pesquisa de preço, verificar quilos, verificar a divisão daquele preço, multiplicação, explicar dúzias, tudo isso dentro de um contexto real e prático, onde o aluno participa e vê efetivamente algum significado naquilo que ele está aprendendo. E muitos desses alunos voltam para a sala de aula muito mais empolgados em saber, por exemplo, como dividir quilogramas e como fazer uma pesquisa de preço dentro de conceitos matemáticos reais. Quando a gente fala do ensino da língua portuguesa, ou quando a gente fala de todo esse movimento de leitura, escrita, letramento, a gente está falando para o aluno o quanto é importante ler e escrever. E às vezes quando a gente tenta fazer com que o aluno leia, por exemplo, ele pode sentir de alguma forma alguma resistência. Porque hoje a gente tem dentro de vários aplicativos, a gente tem nos próprios vídeos que circulam na internet, uma interatividade, uma animação que seduz às vezes muito mais do que a leitura em si. Quando o aluno se vê protagonista desse processo de leitura e escrita, ele consegue se sentir muito mais empoderado e ver muito mais valor naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está lendo. Bom, aqui na Estante Mágica, como vocês devem saber, a gente incentiva alunos e escolas que produzam os seus próprios livros a partir de projetos pedagógicos que a gente oferece na nossa plataforma. As escolas podem acessar o nosso conteúdo, ter acesso aos nossos projetos, aplicá-los dentro de sala de aula e tornar esses alunos escritores de verdade. A partir do momento em que eles são escritores de verdade, têm seus e-books e seus próprios livros impressos dentro da noite de autógrafo e presenteiam pais, e presenteiam irmãos, e presenteiam os seus amigos, ele entende o quão significativo é contar a sua própria história. O quão significativo é aprender a ler e escrever de uma forma que ele possa transmitir aquela história da maneira mais eficiente e eficaz possível. A gente tem muitos exemplos aqui de alunos que escreveram seus próprios livros e tomaram um gosto enorme pela leitura e pela escrita, porque a gente está falando de autoria. A gente está falando de algo que o próprio aluno produziu e que, de novo, faz sentido para ele. Isso é protagonismo do aluno. É colocar o aluno como elemento central, como ator principal desse processo de ensino e aprendizagem. Porque, como, de novo, Paulo Freire disse, não existe ensino sem aprendizagem. E a gente precisa sempre pensar nisso quando estiver em sala de aula, quando for produzir os nossos projetos pedagógicos, os planos de aula. O aluno precisa estar na centralidade desse processo. Afinal, a gente quer um processo educativo que seja cada vez mais inclusivo, que faça sentido e que seja muito mais eficiente
para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva e menos desigual. Isso só vai acontecer quando a gente empoderar essas crianças e esses jovens nas suas habilidades essenciais. Bom, vocês muito provavelmente devem acompanhar o nosso blog, e lá no nosso blog você vai encontrar várias outras reportagens, vários outros artigos que falam um pouco mais sobre outros conceitos que a gente só pincelou aqui. A gente também tem um texto que instiga um pouco sobre o protagonismo do aluno que vocês podem encontrar lá no nosso blog. Mas mais do que isso, se a gente está falando que protagonismo é algo que instiga e provoca, a gente quer com esse webinar instigar e provocar a discussão. Então a gente quer muito que vocês comentem aqui nesse vídeo, que vocês mandem e-mails, que vocês possam mandar os seus próprios artigos, as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas críticas também, porque elas são importantíssimas dentro do processo científico, para que a gente possa discutir junto e desenvolver não só esse conceito, mas diversos outros conceitos que são fundamentais para a educação do século XXI. A gente quer transformar a educação pela escrita e pela leitura aqui na Estante Mágica, mas a gente sabe que tem iniciativas no Brasil inteiro, não só na escrita e na leitura, mas em diversas outras disciplinas e habilidades que podem fazer com que a educação brasileira e mundial melhore e, de novo, seja mais inclusiva e consiga reduzir as desigualdades, que é o que a gente quer fazer efetivamente. Bom, se você gostou desse webinar, curte, compartilha, comenta, espalha para todo mundo, porque a gente quer cada vez mais discutir educação, discutir o processo mais eficiente de ensino e aprendizagem. Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê por aí. Grande abraço. Quanto tempo?